Olá, amados, graça e paz. Aqui é Cecília Moraes e eu quero compartilhar o teu coração, palavras que transformam. Estava aqui no meu momento de devocional com Deus e o Espírito Santo me direcionou a uma passagem na Bíblia em que ele está falando muito forte ao meu coração e o Espírito Santo ele está ministrando que muitas vezes nós, em alguns momentos da nossa vida, em algumas situações que nós passamos, principalmente nas situações difíceis, situações de adversidade, muitas vezes nos nossos momentos de dor e aflição, nós temos dificuldade em enxergar Jesus dentro daquela situação. Amados, nós sabemos que o nosso Deus, Ele nos ama de uma maneira assim tão preciosa, um amor assim tão inexplicável, que a Bíblia diz que foi por causa desse amor de Deus por nós que fez com que Ele entregasse a vida do teu filho Jesus. Jesus veio por um propósito. Jesus veio cumprir um propósito já estabelecido no coração de Deus, que foi o propósito de salvação. Nós somos alcançados, amados, pela obediência de Jesus a um propósito determinado por Deus. Olha que graça maravilhosa que nos alcançou. E nós sabemos que Jesus, ele veio, ele cumpriu o seu propósito aqui na terra, ele exerceu com excelência o seu ministério, ele ensinou, ele instruiu os seus discípulos. Ele disse aos seus discípulos que os discípulos fariam no nome dele as obras maiores do que ele havia feito. Mas Jesus, ele fez, dentre tantas promessas que Jesus fez aos seus discípulos, Jesus fez uma promessa, amados, maravilhosa. Jesus falou assim que ele iria para o Pai, que chegaria o momento que ele retornaria para o Pai, mas ele não deixaria os discípulos órfãos. Ele não nos deixaria órfãos, ele enviaria o outro Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo. E ele disse que o Espírito Santo estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amados, em toda a nossa trajetória aqui na face dessa terra, enquanto não chegar o nosso último suspiro, enquanto esse corpo nosso não se findar, enquanto não recebermos um corpo glorificado e herdarmos os céus de glória, onde estaremos ali com o amado da nossa alma, adorando o amado da nossa alma. Enquanto isso, amados, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é nossa companhia constante. Ele está conosco em todo o tempo. Em todo o tempo. Só que muitas vezes nós temos dificuldade em enxergar Jesus, em ver Jesus em determinadas situações, como se Jesus se ausentasse de nós em algum momento. Amados, ele jamais faria isso. Ele não nos abandona jamais, em todo o tempo ele está conosco, seja qual for o momento que você está passando, o Espírito Santo te fala neste momento, ele está com você. Ele está com você nos seus momentos de angústia, ele está com você nos seus momentos de dor e aflição, ele está com você neste momento em que você se sente cansado, cansada, sobrecarregado, ele está com você nesse exato momento em que você tem pensado em desistir, ele está com você. Ele é tua força nos momentos de fraqueza, ele é tua alegria no momento de angústia. Ele é o Deus que te consola, que te conforta, ele é o Deus que te alegra, ele é o Deus que te fortalece, ele é com você. E a palavra que Jesus ministra no nosso coração se encontra no livro de João, capítulo 20, a partir do verso 10, onde ele relata, amados, quando Jesus, na sua ressurreição, aparece para Maria Madalena, diz assim: então os discípulos voltaram para casa, ou seja, após a morte de Jesus, após ele ser sepultado, após ele estar ali dentro daquele sepulcro, amados. Só que no terceiro dia, quando algo acontece, é o que relata nesse exato momento, então os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou chorando junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu dois anjos, vestido de branco, assentados sobre onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos lhe perguntaram: mulher,
por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se e viu a Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro. Ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste e eu irei buscar. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela voltou-se e disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai. Mas vai ter com meus irmãos e dize-lhes: eu volto para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos seus discípulos, viu o Senhor e contou o que ele lhe dissera. Amados, essa passagem chega a emocionar o coração da gente, como eu estou neste momento. Essa passagem fala sobre quando Jesus ele passou por todo o processo de crucificação. E ele ali foi sepultado. Mas dentre as promessas, como eu disse, que Jesus fez, havia uma que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele iria para o Pai, mas não deixaria os discípulos, não nos deixaria órfãos. E a Bíblia diz que quando Jesus estava ali dentro daquele sepulcro, a Bíblia diz que Maria Madalena, ela foi lá, mas o intuito de Maria era ver o corpo de Jesus sepultado. O corpo de Jesus entregue à morte. Mas a Bíblia diz que quando Maria chegou lá, ela viu a pedra do sepulcro arredada, ela não viu o corpo de Jesus ali. Maria então entrou em desespero, saiu correndo a anunciar aos discípulos que alguém havia levado o corpo de Jesus, alguém havia levado, sumido, desaparecido com o corpo de Jesus. A Bíblia diz que alguns discípulos correram para ir lá ver, certificado que Maria Madalena estava falando. E quando eles viram que o corpo de Jesus não estava lá, eles nem se lembraram, nem se atentaram do que Jesus havia falado, que ele havia dito que ele ressuscitaria. A Bíblia diz que eles não haviam compreendido, que eles não estavam entendendo que Jesus havia falado que ressuscitaria dos mortos. A Bíblia diz então que eles voltaram para casa, os discípulos, mas que Maria permaneceu ali. E a Bíblia fala o que Maria estava fazendo. A Bíblia diz que ela permaneceu chorando, olhando para o sepulcro vazio, chorando. E a Bíblia diz que enquanto ela chorava, ela abaixou sua cabeça e ficou olhando para dentro do sepulcro. Sabe-se lá o que Maria estava dizendo em meio às suas lágrimas. Cadê meu Jesus? Cadê o corpo de Jesus? Por que tiraram o meu Jesus daqui? Cadê meu mestre? Cadê meu Jesus? O que fizeram com meu Jesus? Chorando naquele desespero. E a Bíblia diz que no meio às lágrimas de Maria, no meio ao choro de Maria, em meio ao quebrantamento de Maria, a Bíblia diz que ela avistou dois anjos, e que aquele anjo, ao avistar dela, ao avistar Maria, eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Maria não reconheceu a própria visão que ela estava tendo e ela disse assim: vocês levaram meu Senhor, não sei onde puseram meu Senhor. A Bíblia diz que, tendo dito isto, Maria voltou-se e viu Jesus. Maria viu Jesus ressurreto. Maria viu Jesus, amados, no cumprimento da sua promessa. Maria viu Jesus ressuscitado. Jesus estava ali diante de Maria, perguntando para Maria por que ele estava chorando, mas a Bíblia diz que Maria não reconheceu. As lágrimas, o desespero, a dor de Maria impediu ela de reconhecer que Jesus estava ali vivo diante dela. Jesus, ele estava ali, amados, no momento de dor, de sofrimento de Maria, e ela não reconheceu Jesus. Será que nós já passamos por isso? Será que já aconteceu isso com você ou está acontecendo com você em meio à sua dor? Em meio à sua angústia, em meio ao seu desespero, em meio à aflição da sua alma? Jesus está aí diante de você te perguntando: filha, por que você está chorando? Filho, por que você está chorando? E você não consegue compreender que Jesus está aí com você. Você não consegue enxergar que Jesus é com você.
Você não consegue entender que em meio a essa tempestade que está afligindo a sua vida, que em meio a esse vento forte que está soprando o seu barco, você não consegue enxergar que Jesus está no barco da sua vida. Você não consegue ouvir a voz do mestre dizendo: ei, eu acalmo a tempestade. No momento certo, eu dou ordem para esse mar se acalmar. Calma, estou com você. Eu estou contigo. Eu disse que eu ia estar em todo momento com você, que eu jamais te deixaria sozinho. Jamais te deixaria sozinha. Maria não reconheceu a voz de Jesus. Ele perguntou: por que você está chorando? E ela respondeu, achando que ele era um jardineiro. Ela falou assim: tu levaste o meu Senhor? Diz-me onde você colocou o corpo do meu Senhor, que eu irei buscar o corpo morto, inerte do meu Senhor. Para onde você o levou? Sem reconhecer que era Jesus, ressuscitado diante dela. Ela não reconheceu nem a voz do Senhor. Amados, será que nós temos tido essa dificuldade? Por causa das dores, das aflições, de tantos problemas que nós estamos passando, Jesus está falando. Jesus está falando e nós não estamos ouvindo a voz do Mestre, não estamos reconhecendo a voz do Mestre em meio aos turbilhões que nós estamos enfrentando, em meio a tantas vozes, amados, que têm trago conflito à nossa mente, nós não estamos ouvindo, discernindo a voz do Senhor. Jesus fala. Jesus tentou falar com você naquela canção que você estava ouvindo, você não percebeu. Jesus tentou falar com você naquela passagem da Bíblia que você estava lendo, você não percebeu. Jesus tentou falar com você quando você ouviu um homem e mulher de Deus pregando, trazendo uma palavra, você não percebeu. Jesus tentou falar com você através de tantas coisas no seu dia, você não percebeu. Você não está ouvindo a voz do Mestre, porque você está perdido em meio às suas aflições. Os seus olhos estão voltados às dores que você está vivendo. Os seus ouvidos estão atentos às muitas vozes ao seu redor. Mas você não tem parado para ouvir a voz do Mestre dizendo: eu estou com você, você não está só. A Bíblia diz que mais uma vez Jesus, amados, falou para Maria: Maria. Naquele momento, ela reconheceu a voz do Mestre. Ela reconheceu a voz do Mestre. Eu imagino que a lágrima de Maria naquele momento cessou e deu lugar a um sorriso de alegria, porque quando ela reconheceu a voz de Jesus, ela voltou-se para ele. A Bíblia diz que em hebraico ela disse Rabone, que quer dizer mestre. Quando Jesus fala Maria e ela responde mestre, aliás, estava, mestre, é você, você estava aqui, eu não reconheci. Mestre, eu não reconheci que era você, eu não reconheci a sua voz. Mestre, você falou que ressuscitaria e eu estou aqui preocupada com o teu corpo morto, inerte. Eu estou aqui procurando o teu corpo para me buscar o teu corpo, sendo que você está aqui ressuscitado, vivo, diante de mim, cumprindo uma promessa que você havia dito que não me deixaria sozinha. Amados, reconheça a voz do Senhor, Ele está falando. Maria, Maria, ouça a voz do Senhor. Ele que está falando com você. Tira os olhos da sua dor, enxuga dos seus olhos as lágrimas e ouça a voz do Mestre te dizendo: eu estou com você. Eu falei com você que eu ressuscitaria. Eu falei com você que eu não te deixaria só. Eu falei com você que estaria sempre com você. Eu falei com você. E a Bíblia diz, quando ela reconhece a voz do Senhor, Jesus ali dá uma missão para Maria. Diga, volta lá, fala para eles que eu ressuscitei, fala que você me viu. Fala para eles, anuncia aos discípulos, fala que você viu o Senhor e fala tudo que eu disse para você. Maria, então, amados, foi a primeira a ter a oportunidade de ver Jesus ressuscitado. Foi a primeira a ter a oportunidade de anunciar a ressurreição de Jesus. E ela só pôde ter essa oportunidade porque ela tirou o olhar da sua dor e ela conseguiu ouvir a voz do Mestre. Tira o olhar da sua dor, tira o olhar dos seus problemas. Tira o olhar por um momento, reconheça a voz do Mestre, reconheça a voz de Jesus, o Espírito Santo está com você, Ele é com você. Simplesmente faça, diga tudo aquilo que Ele te disser. Essa é a sua missão.
Ele é com você, Ele está com você. Amém? Rabone, mestre, Ele ressuscitou, Ele vivo está, Ele subiu aos céus, mas não nos deixou órfãos, nos deixou outro Consolador, o Espírito Santo que está conosco todos os dias, caminhando, nos fortalecendo em toda e qualquer situação. Não estamos só. Amém? Que o Senhor abençoe sua vida com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus, fique na paz.